E aí, meu bom, beleza? Como é que vai a vida? Tudo bem? Eu espero que você não tenha brigado com ninguém por causa da eleição, tá? Fica tranquilo aí, cara, vai dar tudo certo. Eu espero também que a tua semana seja bem, que você não saia no tapa com ninguém por causa da eleição. Eu espero que a tua semana seja ótima, que a tua semana seja maravilhosa. A minha semana foi ótima semana passada, essa minha semana vai ser melhor ainda, buscando aí sempre um aprimoramento pessoal, tá? E olha só, no episódio hoje, tá? Eu não vou ficar falando de política porque a ideia, assim, ó, a ideia é falar sobre um outro tópico, porque caso o ouvinte aí esteja de saco cheio já de ouvir de política, o cara tá a semana inteira, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque não sei o que, tá? Caralho, bicho, não dá, né, cara? Intancável. Mas olha só, então eu não vou ficar falando sobre isso. O episódio hoje ele é um episódio assim mais pra quem não quer saber de política, que eu não vou falar de política hoje, tá? Até porque, né, isso eu já comentei em outros episódios, tá? Vou comentar de novo pra que às vezes a pessoa talvez perca. Às vezes a pessoa perca um episódio, nem as pessoas nem sempre ouviram todos os episódios, né? Eu falo isso porque às vezes os caras, por que você não fala sobre tal assunto? Eu colo o link lá, já falei sobre esse assunto, está aqui, eu mando pro cara ouvir. Mas assim, ó, cara, eu espero que tu entenda o seguinte, né? Eu, como um pesquisador em filosofia ligado a um programa de pós-graduação de uma universidade federal do curso de humanas, eu não tenho a liberdade, eu espero que tu entenda bem isso que eu tô te falando. Eu não tenho a liberdade para dar a minha opinião sobre as coisas que eu penso, tá bom? Simplesmente não existe. Né? Eu dependo de indicações de pessoas para conseguir empregos e então eu tenho que cuidar muito bem o que eu vou falar sobre certos assuntos e a política, que é um negócio mais emocional, eu também é um dos assuntos principais que eu não posso falar muito o que eu penso. Tá? Aliás, falar sobre, de te dizer que eu não posso falar o que eu penso, talvez já te diga muito sobre aquilo que eu penso, né? Só se tu, se tu junta um neurônio com o outro aí, talvez tu entenda o que eu penso, né? Mas eu não posso falar o que eu penso. E é triste, eu já falei isso, cara, mas é assim que é, né, cara? E quando você tem um perfil real na internet, você tem que ter cuidado sobre as coisas que você fala. Tá? Por quê? Porque é o teu CPF ali, né? O meu canal no YouTube é o meu CPF ali. O meu CPF que tá ligado ali no negócio. E no sentido que eu gostaria mais de ser um fake, cara, pra falar. Tem algum. Eu entendo, olha só. Eu entendo o cara que é fake, bicho. Eu entendo o cara que tem um perfil fake. Porque o cara que tem o perfil fake, ele tem muito mais liberdade de falar sobre o que ele quiser sem ser perseguido, né? Pega por exemplo, o ratão. Tu acha que se o ratão mostrasse a cara, assim, que nem eu tô fazendo, assim, de falar assim, meu nome é fulano de tal, né? Eu estudo em tal lugar, não sei o quê. Tu acha que o ratão poderia falar as coisas que ele fala? Não poderia. Né? Ia perder cliente, ia ter prejuízo financeiro e papapá, e aquela coisa toda. Então, eu acho que eu de certo modo, assim, até inveja as pessoas que têm uma presença virtual na internet através de um perfil fake, porque essa pessoa ela pode falar o que ela quiser, né? Já se você tem um perfil real, você não pode, tá? Então, é isso. Eu não vou ficar falando muito as minhas opiniões e tal, por N motivos, tá? Nesse assunto, né? No episódio hoje, então assim, como eu não vou falar disso, né? Eu tinha planejado algumas coisas no episódio hoje, tu já viu pelo título sobre o que é, e eu queria fazer um episódio, mas para quem não quer ouvir falar de política, digamos que tu quer, eu quero escutar 1 hora de algum outro assunto. Tá? Então você pode me ouvir aqui falando hoje. O episódio de hoje, eu vejo assim que eu também entendo o seguinte, cara, o que eu vou falar talvez não seja útil para uma boa parte do público, tá? Para talvez 50% do público, tá? Então, o, o, eu espero, pelo menos no sentido de eu tenho um entendimento de que talvez esse episódio ele tenha um número de visualizações menor, tá? A não ser que o algoritmo do YouTube recomende esse episódio para, entendeu? Mas dentro do público ali, desse canal do NVP, talvez metade das pessoas se importem só com o assunto que eu vou falar hoje, mas que é um assunto muito importante, que é o negócio do vício em jogos, tá bom? Que não é nem um assunto, assim, muito tão filosófico, talvez está mais ligado ao negócio de psicologia, tá?
Mas eu não sou um psicólogo, eu não tenho condições para falar em termos psicológicos, eu vou te dar a minha opinião como pessoa ou como alguém que estuda filosofia sobre o que são os vícios e tal, né? Principalmente com relação ao vício em jogos. Cara, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, não sei se vai dar 1 hora para falar, eu também não pretendo ficar enrolando. Ponto 1, tá? Já vamos começar logo do começo, assim, ó. Sobre games é o seguinte, cara. É preciso que tu entenda que não existe absolutamente nada errado em você jogar um jogo no computador, ou num PlayStation, ou num Xbox, tá? Não há nada errado em você jogar um game. Tá? Não há nada errado em você se divertir. Tá? Eu tô falando isso porque às vezes o cara fica jogando ali e o cara sai do jogo com um sentimento de culpa, como se, meu Deus, eu podia estar sendo aproveitando meu tempo de um modo melhor, eu tô jogando meu tempo fora, vai dizer. Se você é um cara que joga bastante, talvez tu já tenha tido em algum momento da sua vida esse tipo de sentimento. Né? Olha, será que eu tô jogando meu tempo fora, eu joguei meu tempo fora, isso aí é uma grande perda de tempo e tal, assim, ó. Não, tá? De um modo geral, não, tá? Porque o que é o game, cara? O game, ele é uma forma de você se entreter. Tá? Os jogos, eles são uma forma de entretenimento. E o humano, e uma consideração filosófica sobre o ser humano, ele não é uma máquina, tá? O ser humano, ele precisa, na vida dele, ter um certo nível de entretenimento, né? Então, todas as pessoas que você conhece, eu tenho certeza, tá? Todas as pessoas que você conhece buscam, em algum momento da vida, um certo nível de entretenimento, né? Então, sei lá, seu pai sai caminhar, andar de bicicleta, sua mãe pega ler um livro, tá? Ou seu irmão vai num barzinho no final de semana, tá? Isso, o que é isso? Isso é entretenimento. É uma forma de você se divertir e o teu corpo, ele precisa disso, cara. O teu corpo, ele precisa se divertir. Eu vejo, assim, a diversão como uma necessidade básica do ser humano, tá? E quando você não se diverte, isso aí acaba, no fim das contas, inclusive prejudicando o teu trabalho, né? Então, às vezes, o cara fica pensando, eu podia estar trabalhando melhor, mas eu tô perdendo meu tempo jogando. Não, você não tá perdendo seu tempo jogando, cara. O que você tá fazendo é recuperando o teu humor para conseguir trabalhar melhor quando você for trabalhar, tá? Então, me deu um calor aqui, só um pouquinho que eu vou ter que tirar esse moletom aqui. Alô, alô, alô? Tá, voltei. Cara, olha só. Então, o que eu tava te falando, assim, ó. Eu vejo, o modo que eu vejo, assim, os games, é que eu vejo os games como uma forma de entretenimento, tá? E o entretenimento é uma coisa que tu, como ser humano, precisa. E existem vários modos de você ter um entretenimento. Por exemplo, tu assistir um jogo de futebol, por exemplo. Isso é um entretenimento, tá? Tu sair com um monte de mulheres, isso também é um entretenimento. Um entretenimento hedonístico que você não deveria fazer. O teu relacionamento com mulher deveria ser um relacionamento buscando uma família, tá? Não deveria ser o degeneração pura completa. Se é um degenerado, você vai pro inferno, né? Peraí, acho que eu fui muito radical aqui. Mas voltando, vamos voltar. Sem extremismo religioso aqui. Ó, é o seguinte. É preciso que tu entenda que o entretenimento, né, que a diversão, ela faz parte da sua vida. Né? Então, quando você está assistindo uma live do Hernani, você tá tendo entretenimento, você está se divertindo. Eu ia dizer que quando você está assistindo uma live minha, você está se divertindo, você está tendo entretenimento, mas daí eu já estaria me colocando na posição de alguém que consegue entreter as pessoas, que não é o meu caso, porque eu sou um cara extremamente entediante. É intancável. Mas, olha só, vamos dizer que você, de algum modo, você fica entretido me ouvindo aqui, né? Eu não acho que talvez você me escute pelo conhecimento que talvez eu possa te passar, não pelo entretenimento, mas vamos dizer que você é um cara que me escuta pelo entretenimento, que digamos que você vê o conhecimento como um entretenimento, né? A busca por conhecimento como uma forma de entretenimento, o que é algo positivo para sua vida, na minha opinião. Mas, cara, isso aí faz parte da sua vida, né? Faz parte da sua vida você buscar se entreter. Seja assistindo uma live minha, seja assistindo uma live do Hernani, seja assistindo um jogo de futebol,
seja saindo com uma mulher, seja indo jogar um jogo no computador, seja bebendo no final de semana, seja indo andar de bicicleta, seja indo ler um livro lá do Harry Potter. O entretenimento ele é muito importante para sua vida. Tá? Não tem... Então, assim, não fique culpado, tá? Se você é um cara que joga bastante, não fica culpado de que, eu tô jogando, eu tô perdendo tempo, assim, não, você não... No fim das contas, cara, em uma certa medida, tu precisa tá ali perdendo tempo. Tu precisa estar ali, né? Porque se tu não tiver ali, digamos que tua vida não tem entretenimento nenhum, cara, tu vai conseguir tancar a tua vida alguns meses. Depois, cara, tu vai começar a ter prejuízo na tua produtividade, naquilo que tu faz, no teu trabalho, nos teus estudos. Até o pessoal aí Isso inclusive acontece em países onde as pessoas são escravizadas, né? O escravo, olha só que interessante. Até o próprio escravo pega a ideia do Brasil, colônia ali, quando tinha escravidão. O escravo, por mais que ele tivesse que trabalhar pra um caramba, né? Ainda assim, cara, o escravo, ele tinha um certo nível de entretenimento para ele conseguir tancar a vida. Que daí surge a cultura africana e tal, na cultura da senzala e tal. Que é uma cultura única e tal, mas que foi absorvida aí por movimentos lacrativos e tal no Brasil. Mas enfim, isso aí é um assunto talvez para um outro episódio. Mas essa cultura dos caras lá, dos escravos, tocando tambor, jogando capoeira e tal, isso aí era uma forma de entretenimento. Tá? Pra quê? Para o cara conseguir tancar o fato de que ele é um escravo. E na sua vida, claro, você não é exatamente um escravo, mas na tua vida tu vai passar por situações muito ruins, cara, por situações muito difíceis. E um modo de você conseguir passar por elas é se o teu cérebro estiver bom, né? E um dos modos de você tá bem com o teu cérebro é ter um cérebro equilibrado. E um dos modos de você ter um cérebro equilibrado, olha só que legal, é você tendo acesso a algum nível de entretenimento, tá? Então, assim, não tem absolutamente nada errado de você jogar um jogo, tá? De você no computador, né? De você se divertir. Então, assim, eu vejo que a busca por entretenimento, ela não é uma opção para o ser humano. Não há a opção de, eu vou viver a vida sem entretenimento. Não, você não vai conseguir viver a vida sem entretenimento. É uma coisa que tu precisa tanto quanto você comer, quanto você se alimentar. Então, assim como você precisa tomar água, assim como tu precisa de proteína, assim como tu precisa de carboidrato, o teu cérebro, ele precisa de um relaxamento para você não ficar tenso o tempo inteiro. Tá? Faz mal você não ter um relaxamento. Você ficar mal o dia inteiro, maturando coisa na tua cabeça, cara. Isso aí não faz bem, né? Então é preciso uma certa dose na vida de escapismo, né? Por isso que, olha só, por isso que eu acho que é impossível você viver sem coping. Né? Não tem como você viver a vida sem coping. Né? Então o coping faz parte da vida. Mas eu sou red pill, black pill, não sei o que, assim, eu vivo a vida assim, tancando a realidade, assim, eu não me importo com nada porque eu sou muito forte, eu não tenho coisa de coping nenhum aqui, eu tanco a realidade de frente, Homero. Tá ok. Mas assim, entenda que nem todo mundo é frio e calculista, assim, Peaky Blinders, que nem você é. A maioria, porque você é um cara especial. Tá? Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas precisa de um certo nível de escapismo para recuperar a energia mental, tá bom? Agora que eu falei precisa, tá? Só fazer um parênteses, tinha um ouvinte reclamando, assim, que às vezes eu falo com a língua meio presa, sabe, assim. A verdade é a seguinte, cara, isso aí também eu já falei lá no meu canal. Eu tive um problema com fonol, eu tive problema de fala, né? Eu tenho problema de fala. E para eu conseguir falar correto o S, o Z, o T e o D, eu preciso me concentrar. Tá? Então, o eu falar corretamente é uma coisa que eu tenho que forçar minha mente para fazer. Tá? Então, inclusive eu fiz tratamento com fonoaudiólogo. Tá? Então, às vezes eu vou falar errado alguma palavra, alguma letra, algum fonema. Mas é porque eu me desconcentrei na minha fala. Se eu tô concentrado na minha fala, eu consigo falar corretamente, né?
O que mostra o nível de betice do cidadão, que o cara não sabe nem falar as letras direito. Meu Deus do céu, por que que eu fui nascer desse modo? Mas, 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 tipo assim, eu falava, em vez de eu falar, eu tô saindo um pouco do assunto, mas eu falava, em vez de eu falar sucesso, eu falava fufefo. Eu trocava o S pelo F. Então eu falava, em vez de eu falar 666, tô falando errado já. Eu falava 666, sabe? Eu falava com, com o F, eu trocava o S por o F. E eu fiz tratamento, cara, pra conseguir falar mais ou menos direito, né? Mas que nem eu disse, eu tenho que me concentrar pra falar direito. Então eu tenho que estar não só pensando no que eu vou falar, eu tenho que estar pensando também em falar do modo correto, cara. Né? E isso aí é um negócio, cara, que se tu tem algum problema relacionado à fala, você tem que tratar. Né? Não é normal você falar de um modo totalmente estranho, totalmente errado. Um abraço lá pro Menefrego aí, não sei porque que eu me lembrei dele assim. Me lembrei, não sei por que me lembrei do cara lá, do William, lá, do Menefrego. O Menefrego, cara, não é falar mal, isso é falar a verdade. O Menefrego, ele fala meio pra dentro, assim. Isso aí, o que que é você falar assim? O que que é você falar meio pra dentro, assim, meio pra dentro? Isso é um problema de fala. Isso aí tem tratamento. Paga uma fonoaudióloga e você consegue mais ou menos resolver, claro. Isso vai muito de tu exercitar e de você buscar sempre melhorar, né? Que nem eu falei, quando eu falo, eu tenho que falar buscando lembrar de falar do modo correto, o que é muito difícil, né? Mas, fechando esse parênteses, então, se você tem algum problema de fala, cara, busque um tratamento com um fonoaudiólogo, tá? Que resolve. Mas então, o que eu tava te falando assim, ó? Eu tava te falando o seguinte: não existe nada errado de você jogar um game, tá? Não tem como você jogar. Não é um problema você jogar um game, é uma coisa que tu precisa. Assim como tu precisa comer, assim como tu precisa tomar água, tá? É tudo um negócio que faz parte da sua vida como um ser humano, tá bom? Ah, mas então eu vou jogar sem parar, Homero. Não, tá? Daí vem a outra parte, que talvez seja a parte que você não queira ouvir e que talvez você não queira, talvez, admitir pra você mesmo. Aí é muito difícil a gente ser sincero com a gente mesmo. Mas é o seguinte, cara, tudo na vida ele precisa ter moderação. É preciso que se exercite, vamos usar o termo do Aristóteles, é preciso que tu exercite a justa medida com relação à tua atividade de jogar os games e com a tua relação com muitas outras coisas da sua vida. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: os games em excesso, eles são um problema. Eu meio que eu vejo assim, tá? Eu acho que não tem nada de problemático você jogar em um nível moderado, mas eu vejo que quando as pessoas jogam demais, quando eu jogo demais, eu tô dizendo assim, você joga todos os dias mais que 2 horas por dia. Mais que, vamos dizer, num nível de vício, digamos assim. Você joga todos os dias, sei lá, mais que 4 horas por dia, tá? Então você, ao longo de uma semana, você jogou 28 horas numa semana. Tá? 7 vezes 4, 28, tá? E ao longo de 2 semanas, 56 horas. Quando os games, eu acho que eles passam desse tempo, tá? Quando você começa a jogar muito, daí eu acho que é um problema, tá? E eu vejo, olha só, isso é um insight meu que eu tenho. Eu vejo que os games em excesso, eles funcionam quase como se fosse uma droga tecnológica. Talvez o negócio dos games em excesso, eles sejam mais um efeito negativo do mundo tecnológico. Né? Talvez o Jacques Ellul estava correto, né, sobre a tecnologia. A tecnologia, apesar de ela ser positiva em alguns aspectos, quando ela surge, ela também te traz problemas novos. E o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo com muitos problemas, cara. E esses muitos problemas, cara, eles... Parece, por assim dizer, que tem muito mais problemas hoje do que tinha há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Ou seja, no passado as pessoas viviam uma vida de um modo mais simples, né? Hoje
E por ser mais simples, havia menos problemas. E por ser menos problemas, as pessoas talvez viviam a vida de um modo um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu vejo os games como uma droga tecnológica, como uma espécie de droga. Tá? É tipo como se fosse um vinho, tá? Como se fosse tipo um vinho, só que versão tecnológica. Se você usa um pouco ali, tá tudo bem. Agora, quando você perde o controle, só fica só naquilo, né? Só em game, mais nada, eu acho que isso aí já gera um problema muito grande. E por quê? Porque os games, olha só, os games de hoje, eles são feitos por desenvolvedores de hoje, dos games de hoje, eles não são feitos para gerar uma diversão na tua vida. Muitos dos games que são feitos hoje, eles não geram uma diversão. Eles são feitos não para gerar uma diversão, eles são feitos para gerar o quê? Para gerar um vício, para fazer com que tu queira jogar aquele jogo sempre, né? Por quê? Porque existem interesses econômicos de grandes corporações de tecnologia para que tu fique jogando o dia inteiro sem parar, tá? Essas grandes empresas, elas não estão preocupadas com o seu futuro, elas não estão preocupadas se você vai ter uma vida social, elas não estão preocupadas com nada. Elas só querem que você fique jogando. Então existe um lado sombrio dessas empresas, dessas grandes empresas de tecnologia, que elas te põem numa espécie de bolha para você ficar preso ali jogando sem fazer absolutamente mais nada. Empresas, por exemplo, assim, que os jogos, não tô dizendo que a culpa é dessas empresas, pelo amor de Deus, não me processe que eu sou um cara ferrado, eu sou um professor de filosofia, eu não tenho nada, tô ferrado, cara. Mas eu sempre dou o exemplo do League of Legends, né? Que eu jogava League of Legends no passado, graças a Deus não jogo mais. É muito difícil, cara, você me convencer que se você joga League of Legends, cara, buscando se divertir. Muito difícil, cara. Porque você vai entrar ali e você não vai se divertir. Você vai passar raiva. É um jogo de equipe, uns idiotas na sua equipe. E muitas vezes você é o idiota atrasando a equipe e a equipe começa a brigar contigo. Então, assim, cara, você não se diverte ali. É comum o cara que entra, por exemplo, no League of Legends, o cara começou a jogar 6 da tarde e o cara vai até as 3 da manhã. Esse cara que joga das 6 da tarde até as 3 da manhã, quando ele terminar às 3 da manhã, o cara vai tá puto. O cara vai tá, tipo, com muita raiva, entendeu? Ou seja, no final do processo, o cara ficou... o cara não se divertiu. Tá? O cara tava... Por quê? Porque não é sobre se divertir, é sobre tu ficar jogando. Então a empresa, ela faz com que tu fique jogando. Porque e quanto mais tu jogar, maior... Quanto mais tu usar o teu tempo ali, sabe por quê? Quanto mais tu usar o teu tempo ali, maior a probabilidade de você valorizar os produtos que eles vendem pra ti. Que são os produtos estéticos e cosméticos dentro do jogo, que você vai gastar o seu dinheiro lá. Então, os jogos, eles de algumas empresas, tá? Eles são feitos para que você fique jogando o máximo possível. Tá? Vou te dar um outro exemplo. Né? O World of Warcraft, tá? da Blizzard. Né? A Blizzard tem um slogan que não oficial da Blizzard, que é conhecido por pessoas que são críticos da Blizzard, que eles dizem que Blizzard is business. Que a Blizzard é só negócios. Elas não a Blizzard... Dizem, né, que ela não se importa muito assim com a tua diversão. Ela só se importa em pegar o seu dinheiro, né? Então, em coletar o teu dinheiro, fazer o cash grab aí. Então, quando você, por exemplo, vou citar um jogo bem famoso também da Blizzard, o World of Warcraft. A empresa, a Blizzard lá, ela lança uma expansão nova e ela lança uma montaria nova. Aquela montaria que eles vão lançar vai ter um drop rate, né? Que é uma chance de dropar, de você conseguir o item. Que eles poderiam fazer, olha, sei lá, você mata 100 vezes esse monstro e você vai conseguir uma montaria. Eles podiam fazer tipo uma quest, né? Ó, mate 100 vezes esse chefe aqui e você consegue a montaria. Só que eles não vão fazer isso, eles vão fazer assim, olha, essa montaria vai dropar desse chefe e a chance de dropar é 0,0001%. Então você vai ter que não matar esse chefe 100 vezes, mas você vai ter que matar esse chefe 1000 vezes, cara. Se você tiver sorte, em torno de 1000 ali você consegue, né? Pra quê? Pra que você fique ali preso jogando.
Daí você vai ter que gastar um tempo muito grande para conseguir aquela montaria, aquele item estético dentro do jogo. E esse drop rate muito pequeno, ele é um drop rate proposital, para que tu fique preso ali jogando. E no caso do World of Warcraft, que é um jogo que tu paga mensalidade para jogar, quanto mais tempo você precisar para conseguir os itens, melhor para a empresa. Porque a empresa, nesse caso, tu vai ter que pagar mensalidade durante muitos e muitos e muitos meses. Né? E assim, as pessoas acabam usando um tempão enorme da vida delas para conseguir uma montaria. E o fato do drop rate dessas montarias e tal ser tão pequeno, o fato de ser tão pequeno é algo também que é bom para a própria empresa, porque ela não precisa ficar lançando conteúdo toda hora. Porque eles lançam, sei lá, um conteúdo uma vez a cada 2 meses, e os caras vão ter que ficar 2 meses ali jogando para conseguir. Então ela só vai lançar conteúdo novo depois de mais 2 meses, depois de mais 2 meses, ou de 6 em 6 meses, tá? Então é bom para a empresa, que eles vão gastar menos, né, baixando o drop rate do item. E além deles gastar menos, de produzir menos conteúdo, você vai ter que ficar mais tempo jogando. Ou seja, eles vão se aproveitar economicamente disso, cara. Não há... Essas grandes empresas, cara, elas não... Pelo que eu vejo, assim, essa é a minha opinião, tá? Eu tô livre pela Constituição para dar minha opinião, contanto que não seja uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, tá? Mas me parece, tá, que esse tipo de empresa, eles só estão querendo saber do teu dinheiro, né? Eles não estão querendo saber de outras coisas, cara, tá? Tanto é verdade, tá, que muitos desses jogos, tá, que eu não vou citar quais são, tá? Mas muitos desses jogos, eles são proibidos em muitos países, né? Porque funciona quase como se fosse uma escravidão mental do cara ficar ali jogando, né? Pega, por exemplo, existem países do mundo que eles proíbem os jovens deles de jogarem esse tipo de jogo, né? Porque senão o cara vai perder a infância toda dele, a adolescência toda dele, que ele poderia estar estudando, que ele poderia estar produzindo mais, jogando ali enfiado naquele jogo. E isso vale para inúmeros outros games também, né, cara? O CS, cara, eu sempre achei muito estranho, tá? Eu entendo quem joga, tá? Mas eu sempre achei estranho esses jogos tipo Counter-Strike, Free Fire, aquele do Battle Royale que tu constrói as paredes, que eu não me lembro o nome agora. Como é que é o nome daquele das paredes, cara? É bem famoso, eu me esqueci o nome, mas é o Fortnite, lembrei. É que o Fortnite, tá? Eu acho estranho isso, cara, mas tem muita gente que... Qual é que é o problema com esse jogo de tiro, assim, na minha opinião, tá? É que ele é um jogo que ele não te acrescenta em nada, cara. É tipo um ciclo, né? Você começa o jogo, corre, tu fica correndo e atirando, né? Tu corre, atira, morre, renasce. Corre, atira, morre, renasce. Corre, atira, morre, renasce. E tu fica nisso, cara, por milhares e milhares de horas, cara. Corre, atira, morre e renasce. Corre, atira, morre e renasce, né? É um ciclo, cara. E muitos desses jogos, eles têm itens estéticos que você tem que dar dinheiro pra comprar baús. E esses baús que você compra tem uma chance muito pequena de vir sei lá, uma skin de uma faca que você queria lá no Counter-Strike. Que é também uma forma dessas grandes empresas ganharem o teu dinheiro, cara. Ou seja, tu vai ficar o dia inteiro jogando ali, pá, atira, corre, atira, mata e daí morre e renasce, né? Vai ficar nisso, né? Corre, como é que era o ciclo que eu falei? Corre, atira, morre e renasce. Corre, atira, morre e renasce, né? Todos os jogos, tipo Fortnite é isso, Counter-Strike é isso. E o que eu tô querendo te dizer, cara, é que essas grandes empresas, cara, os jogos que elas fazem são jogos que eles são feitos pra te viciar. Tá? São jogos feitos, pensados, assim, os caras que fizeram o jogo, é preciso que tu entenda isso. Os caras que fizeram esses tipos de jogos, eles fazem esses tipos de jogos com o intuito pensado de fazer como que eu vou fazer os jogadores ficarem e permanecerem jogando pra sempre, né? Durante muito e muito tempo, tá? Então, por isso que essas empresas, cara, é foda, cara. Essas grandes corporações aí, eu não sei, cara.
ultimamente, assim, eu jogo uns games, mas os games que eu jogo, tipo, é tudo single player e que não tem muito isso de prender o cara jogando, tá? Então, eu tô querendo te dizer isso para que tu entenda que existe um interesse econômico de grandes corporações de jogos para te fazer ficar jogando o tempo inteiro, tá? Então, no fim das contas, quando tu entra nisso de ficar jogando o tempo inteiro, tu caiu no conto dos caras, tá? Tu caiu e você vai ficar jogando ali e você vai gastar o seu dinheiro ali, tá? O que, na minha opinião, não é algo correto, tá? Não, você não deveria ficar jogando o tempo inteiro. Que nem eu disse, os games, eles fazem parte da vida, tá? É uma busca por entretenimento como qualquer outra. Só que eu acho que quando isso vira algo muito assim do cara jogar sem parar, isso aí já é um problema na vida da pessoa e você deveria talvez evitar esse tipo de coisa, né? Porque é aquilo que eu disse sobre o vinho, né, cara? Não tem problema você tomar vinho, tá? Se você tomar na medida certa. Agora, se você toma vinho todo dia, várias vezes por dia, cara, e se fica louco todo dia, aquilo ali vai estragar a tua vida, tá? Aquilo ali é um problema pra sua vida, né? Então, se você usar um pouco de vinho ou se você jogar um pouco só no computador, isso aí não vai dar um problema pra sua vida. Mas se tu usar demais, vai dar problema, sim. Tá? Então, assim, no começo eu te falei o seguinte, eu falei pra ti, olha, faz parte da vida você jogar, faz parte da vida você ter um entretenimento. Mas ao mesmo tempo, eu quero que tu entenda que tudo na vida precisa ter moderação, né? Que daí a gente volta no negócio lá do Aristóteles, né? Tudo que você consome deve ser consumido na justa medida. Né? Por isso que a virtude da justiça é muito importante, né? Quando a gente fala em justiça, a gente pensa só em lei e tal. Mas a justiça, muitas vezes, ela se dá nesse tipo de coisa, em áreas maiores, né? Como a alimentação. É preciso que você coma na medida correta, na medida justa. É preciso que você tome vinho na medida justa. É preciso que você jogue um jogo no computador na medida justa. É preciso que você estude na medida justa e não passe do tempo, né? Porque isso também é outra coisa do cara que estuda, né? Os caras que estudam e passam em concurso, sabe quantas horas os caras estudam? 3 ou 4 horas por dia. Agora vai vir o beta e falar, não, porque eu vou estudar 8 horas por dia. Você não vai aproveitar 8 horas por dia. O teu cérebro não funciona concentrado 8 horas por dia. Então não adianta você estudar mais que 4 horas por dia. A justa medida, que é o que o teu cérebro aguenta de estudar, é cerca de 4 horas. Tá? Não mais que isso. Então é importante na vida, pelo menos eu vejo desse modo, que a gente tenha moderação, né, nas coisas, cara. Tanto em alimentação, como atividade física, cara, em tudo, cara, né? O bem viver, ele é um viver moderado ali no meio termo entre dois extremos, e essa moderação vai ser feita através da frônesis, da racionalidade prática, blá, 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 aquela coisa toda lá que tá na Ética Nicômacos do Aristóteles. Também ainda sobre relacionado a vício em games, cara, é o seguinte, como é que você vai saber se você tá viciado em games? Como é que tu sabe? Tipo, como é que tu sabe, digamos assim, se tu tá jogando no computador em um nível normal ou se você tá jogando muito mais que você deveria, né? Como é que você vai saber isso? Não é fácil. E não é fácil em primeiro lugar porque tu precisa ser muito honesto contigo mesmo. E ser honesto contigo mesmo não é algo fácil, né? Agora, por exemplo, ó, a gente tá só nós dois aqui. Tá? Eu tô falando pra ti, né? E você tá ouvindo. Não tem mais ninguém ouvindo. Só tá eu e você aqui. E olha só, eu não te conheço, ouvinte. Entenda o seguinte, eu não sei quem você é, ouvinte. Você que faz parte aí dos 1000 e poucas pessoas que me escutam. Entenda que, na maioria dos casos, eu não sei quem você é. Então, no fim das contas, cara, e nem teria como eu saber, cara, porque é muita gente. Então, nesse sentido, cara, você tá ouvindo uma opinião de uma pessoa que não te conhece e que tá só tá a gente aqui. Né? Então, esse seria um momento, talvez, de você analisar a sua própria vida, né? De buscar ter um conhecimento sobre a sua própria vida e buscar ser honesto, né? Contigo mesmo, né? O que é muito difícil, porque muitas vezes a gente ser honesto com a gente dói, né, cara? Às vezes, por isso que as pessoas também se enfiam em tanto coping, né? O cara que é gordão, cara. É muito difícil o cara que é gordo chegar, se olhar no espelho assim e falar, eu odeio o fato de eu ser gordo.
É muito difícil. Tá? O caminho mais fácil é o quê? É você entrar no coping, é falar assim, não, eu não sou gordo. Ou se isso aí é um padrão, é um padrão normativo do capitalismo e blá, 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 blá. E com relação aos games também, né, cara? É muito difícil a gente ser honesto, cara. Então a tua tendência, né, se você for um cara que tem problema com isso, é você negar que você tem esse tipo de problema. Então, assim, como a gente tá só nós dois aqui, cara, o meu conselho, que eu vou te fazer umas perguntas aqui, tá? Que você responda pra você mesmo. O meu conselho, cara, é que tu busque profundamente ser um cara sincero com você mesmo. Do modo, assim, mais sincero que tu conseguir, tá? Bom, o vício em games, né, ele foi classificado pela OMS, tá? Então a Organização Mundial da Saúde, tá? Não que ela signifique muita coisa, mas a Organização Mundial da Saúde, que na verdade é um plano globalista que busca controlar a sua vida, em muitos casos, não sempre, mas em muitos casos é, a Organização Mundial da Saúde ela tem alguns critérios para determinar se uma pessoa é viciada em games, né, que é essa droga tecnológica e tal. Eu vou te fazer umas perguntas aqui, cara, e você responda aí pra você mesmo, pra ver se você tem esse tipo de problema. A primeira pergunta é o seguinte, cara, você joga mais que o tempo razoável, né? Você joga mais que o tempo razoável e no sentido de que você tem um prejuízo em outras atividades da sua vida, né, em interação social. Tu acha que tu tá jogando mais que o razoável, sim ou não? Baseado, assim, no que tu vê, assim, no que tu joga, assim. Tem que ter um autoconhecimento, tem que pensar e ser honesto. Será que tu tá jogando mais que o necessário? Será que esse jogo a mais que você tá tendo, ele tá te acarretando prejuízos de interação social, de tu só fica em casa e fica jogando ali e não faz mais nada? Sim ou não? Como eu disse, tu tem que buscar ser sincero com você mesmo. Eu tô achando muito cringe isso que eu tô fazendo, cara. Porque parece uns papo merda de psicólogo. Parece. Eu vou chamar o Kodama aqui, cara. Agora que eu vi o Kodama apareceu aí. Apareceu o rosto ali, que você vê que é um cara assim, extremamente alfa, assim, um cara bonitão pra caralho, né? O Kodama aí, um cara que não tem pro. Com certeza não é um incel enfiado nos copos na cabeça dele até o infinito. Com certeza não é um incel, tá? Cara aí né? Que pega a mulher aí, né? Um cara, né? Dentro do peso ideal, um cara fantástico, um cara maravilhoso. Vou chamar o Kodama aqui, cara, pro Kodama falar pra você, porque o Kodama ele tem uma formação talvez melhor do que a minha pra falar sobre isso, né? Mas então assim, primeiro critério, vou ler aqui pra ti. Jogar mais que o tempo razoável com prejuízo de outras atividades e interação social. Responda pra você mesmo, sim ou não? Né? Ponto 2. Você tem algum problema no rendimento escolar ou profissional? Como é que tá a sua vida na escola, né? Se você tá na escola, ou como é que tá a sua vida na faculdade, se tá na faculdade, ou como é que tá a sua vida no trabalho. Tu tá notando que existe algum prejuízo na tua escola, na tua faculdade ou no teu trabalho com relação a jogos, que você não tá conseguindo cumprir os teus compromissos profissionais porque você tem jogado mais do que você deveria jogar, sim ou não? Né? E vamos fazer assim, eu vou te responder a minha opinião também sobre isso, né? Então vamos voltar pro primeiro critério. Né? Jogar mais que o tempo razoável com prejuízo de outras atividades e interação social. Para mim a resposta é não. Tá? Eu jogo dentro de um tempo razoável sem prejuízo de outras atividades e interação social. Tá? Então é não. Tá? Problemas no rendimento escolar ou profissional. No meu caso também é não. Tá? Então eu entrego, por exemplo, todos os episódios aqui do Nova Vertente, eu entrego, tá? Porque no fim das contas é um negócio da responsabilidade, né? Quando o Hernani me convidou para participar aqui, quando eu falei que sim, no fim das contas eu tava assumindo um compromisso, né? De estar toda semana aí. E eu nunca falhei de entregar nenhum episódio, assim como nunca faltei nos meus estágios, assim como nunca atrasei minha tese de doutorado, tá? Então eu consigo cumprir o... Claro, já teve problema de atrasar os programas aí do NVP, mas sempre teve, toda semana teve, sem parar, tá? Mas então, pra mim, a resposta é não, tá? Eu não tive problema
no rendimento escolar ou profissional atrelado à falta de tempo, porque eu usava muito tempo jogando, né? Então, responda aí, ouvinte. 3. Diminuição no tempo de sono. Como é que tá o teu sono, ouvinte? Tu tem dormido bem? Ou tu tem dormido pouco? Né? Ou tu tem dormido menos que o suficiente para você poder jogar mais tempo, né? Então, se o teu horário para dormir era tipo meia-noite e você tem que acordar às 8, tu fica até 1h30, 2 jogando, no fim das contas tu vai ter uma diminuição do teu tempo. Tu poderia ter dormido 2 horas a mais, mas você não dormiu porque você tava jogando Fortnite, erguendo parede lá no Fortnite. Então, assim, como é que tá o teu sono? Tu tá perdendo teu tempo de sono por causa disso? Sim ou não? Você tá conseguindo dormir na hora? Sim ou não? Né? A minha resposta é não, eu não tô perdendo tempo. Tá? Meu sono tá certinho, tá regulado. Né? 4. Esses aqui são os critérios da OMS, né? 4. Aumento nos conflitos familiares. Tá? Ouvinte, tu tem algum... Como é que tá a tua relação familiar? Tu tem algum aumento nos conflitos familiares relacionados a jogos? Será que tu briga com as pessoas da tua família por causa de jogos, sim ou não? Né? Como é que é Porque isso também é um indicador, né? Porque quando o cara tá só viciado jogando o League of Legends, ou jogando World of Warcraft, ou jogando CS, o cara fica ali, sem parar. E daí a família do cara vai dar uma reclamada. Porra, você só faz isso, cara. E a família, no caso do viciado, a família vai reclamar com razão. Né? Pô, o cara tipo, só fica ali, ele não conversa com ninguém, só fica jogando. Como é que tá? Tu tem um aumento nos conflitos familiares, sim ou não? Né? E quinto e último critério, no meu caso é não, tá? Quinto e último critério, irritação quando fica afastado dos jogos. Né? Tu consegue ficar sem jogar, né? Porque isso, no fim das contas, é um sintoma de abstinência, né? É um negócio que você não consegue. Então, quando você por alguma situação, você é forçado, né, a não jogar muito, a não jogar no ritmo que você gostaria de jogar, isso vai te gerar uma irritabilidade. E essa coisa vale também para outros vícios, né? Se você é um cara viciado em álcool, quando você se afasta do álcool, você fica irritado, você fica brabo, né? Vinho, álcool, né? Cigarro também, você fica irritado quando você não tá fumando cigarro, né? O vício, uma das características principais é que ele te gera a irritabilidade quando você está em abstinência. E aqui, nesse caso, também, para mim, a resposta é não. Tá? Então, nessas 5 perguntas que eu já vou repetir para ti, nesses 5 tópicos, né, bem pergunta, eu respondo não nas 5. Né? O que me leva a crer, baseado no meu conhecimento sobre mim mesmo, talvez do modo mais honesto possível, que eu não tenho problema com vício em jogos, em games, tá? Vamos ler aqui então o que diz aqui de novo, tá? Mais uma vez. Jogar mais que o tempo razoável. Então, sintomas de vício, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Jogar mais que o tempo razoável com prejuízo de outras atividades e interação social. Problema no rendimento escolar ou profissional. Diminuição no tempo de sono. Aumento nos conflitos familiares. Irritação quando fica afastado dos jogos, né, que é o sintoma de abstinência. Então, cara, que nem eu disse, cara, a gente tá só nós dois aqui, cara. Tu tem que buscar ser sincero com você mesmo. Será que eu tô respondendo sim pra quantas questões dessas, né? Será que... Porque se tu tiver respondendo sim pra bastante questões, provavelmente, cara, você tem algum problema, né? Provavelmente você tem um vício em games, tá? E, então, assim, busque se conhecer, tá? Que nem eu disse, é aquilo que eu falei, não há nada errado tu se divertir jogando um game, tá? Só que o problema é quando isso vira um negócio que você não para mais e tu não consegue moderar na justa medida, tá? Bom, mais uma coisa aqui, ó. Eu botei aqui também umas anotações, como resolver, né? Então, digamos que você tá me ouvindo aqui nesse exato momento e você respondeu sim para 5 questões, né? Então, você joga mais que o tempo razoável, tem prejuízo nas atividades de interação social, você tem problema de rendimento escolar ou profissional, você tem diminuição na perda do sono, você tem aumento no conflito familiar, você fica irritado quando não pode jogar, tá?
Se você responde sim pra tudo isso, cara, provavelmente você tem um problema relacionado ao vícios em jogos. Eu vou tentar. Claro, isso aí você talvez, se você realmente tem um grau muito grande desse tipo de problema, o ideal seria que você buscasse uma ajuda profissional, tá? De pessoas que, sei lá, um psicólogo, sei lá, esses caras, talvez eles sejam muito mais competentes do que eu pra te ajudar, tá? Porque eles estudam a vida inteira pra isso, né? Um profissional sério, tá? Mas assim, eu vou te dizer mais ou menos o que eu penso, cara. Eu acho assim que nenhum vício, cara, por qualquer que seja, né? Nenhum vício ele pode ser cortado de uma hora pra outra. Tá? Então, se digamos assim, o cara, eu vou parar de jogar, e daí o cara para assim do nada. Isso não funciona. Não funciona, tá? Todo e qualquer vício, ele precisa ser parado gradualmente. Senão não vai funcionar se você cortar. Inclusive, por isso que o NoFap não funciona, né? Sinto informar aqui os ouvintes aí, né, que acreditam nos superpoderes do NoFap, mas é por isso que o NoFap não funciona. O cara que tá viciado na fapagem, né, ele vai chegar em setembro, ele vai fazer o NoFap, cara, ele não vai conseguir. Porque o cérebro do cara tá muito focado naquele negócio. E porque é um vício também. Isso é uma outra forma de vício, né? O cara que fica fapando o dia inteiro, tá? O famoso Coomer, tá? Então não adianta, cara, você fazer um NoFap. O cara que consegue fazer um NoFap é o cara que já tá há meses já sem assistir nenhum tipo de conteúdo e diminuindo o ritmo gradualmente. Daí quando vai chegar em setembro, o cara aí sim o cara faz o NoFap September e o cara consegue. Por quê? Porque é isso que eu falei, cara. Você não consegue terminar com um vício acabando com o vício de uma hora pra outra, né? Às vezes os caras que se internam em clínica de reabilitação com vício em alcoolismo, o cara fica louco, bicho, de ficar sem tomar cerveja, sem tomar cachaça. O cara fica louco. O cara literalmente, o cara tem que ser medicado, olha só. O cara tem que ser medicado pro cérebro do cara conseguir tancar, ficar uma semana, duas sem beber nada. Isso é um negócio horrível do vício, cara. O vício, ele mexe com as tuas paixões, cara, e te faz... e te prende naquilo, cara. Você fica emocionalmente ligado com aquilo que você é viciado. Seja álcool, seja vinho, seja cigarro, seja jogos de computador, seja fapagem, né? Você vai ficar emocionalmente conectado com aquilo, né? Tem o termo em grego é pathos, né? A paixão, né? A paixão ela vem desse termo grego de pathos, né? Que é uma ligação emocional que você vai ter com aquilo, né? Eu vejo assim, ó, então eu acho assim, então não tem como cortar de uma hora pra outra. Tá? Se tu tem esse tipo de problema, não tem como cortar. Então, o vício, eu acho que para você conseguir lidar com o vício, ele precisa ser diminuído aos poucos. Você precisa diminuir aos poucos. Então vamos dizer que o cara joga 8 horas por dia, todos os dias. Jogador de League of Legends que quer pegar Diamante 1. Cara, 8 horas por dia, todos os dias. Jogando ali, dando last hit. Fritando o cérebro 8 horas por dia pra ficar 0,1 segundo mais rápido. O cara ficar 2, 3 anos ali, né? Pra ficar 0,1 segundo mais rápido. Isso aí faz mal pra cabeça, mas... Vamos dizer que o cara joga 8 horas por dia. Ele não vai conseguir parar de jogar. Tipo, se a mãe dele cortar a internet, ele vai enlouquecer, vai ficar, meu Deus, não vai, né? Porque é uma relação de vício. Agora, como é que você resolve o problema do cara, né? É difícil, tá? Não é fácil. Isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar a sua mente com cuidado durante muitos e muitos anos, tá? Mas você diminui aos poucos, em vez de você jogar 7 horas, 8 horas, você joga 7. Então você vai diminuindo aos pouquinhos. Mas aí tem uma outra coisa também que é muito importante, que é o seguinte, cara. Não adianta só tu diminuir as horas, simplesmente cortar aos poucos as horas, cara. O negócio do vício é o seguinte, cara. Tu tem que... Pera aí que eu tô tentando elaborar minha frase, assim, ó. A paixão, pegar o exemplo do negócio do Nietzsche. Tu só consegue acabar com uma coisa, né, quando tu substitui ela por outra, né? Então, não adianta você
e querer reduzir, vou jogar 7 horas, mês que vem eu vou jogar 6 horas e assim por diante, se esse tempo livre, cara, você não substitui por algo. Por quê? Porque, que nem eu disse, o vício em games, ele tá ligado a uma paixão, a patos, né? Ele tá ligado a paixão. Então, o melhor modo, eu acho, de você conseguir resolver o problema de vício em games é você desenvolver uma paixão por outras coisas. Então, ao invés de você reduzir de 8 para 7 horas e ficar sem fazer nada em casa, você talvez deveria usar essa 1 hora para alguma outra atividade que te desperte uma paixão, que te desperte um sentimento positivo. Porque daí tu muda os teus afetos dos games para alguma outra atividade, né? Então é preciso, de um ponto de vista assim, filosófico, que você direcione as tuas paixões por os caminhos corretos. Não sei se está sendo útil o que eu estou falando aqui. Então vamos dar um exemplo, vamos inventar alguma coisa. Vamos dizer que o cara joga League of Legends 8 horas por dia, né? E agora ele quer jogar menos, então ele vai jogar 7 horas. Só ele não vai conseguir jogar se ele não substituir, então ele vai ter que substituir por alguma coisa. Vamos dizer que esse cara ele goste muito de fazer atividade física. Então ele deve, sei lá, buscar fazer uma academia, ou buscar caminhar 1 hora por dia. Caminhar 1 hora por dia é muito importante, porque além disso, da atividade física, você sintetiza a vitamina D, que é um negócio que é responsável por estabilizar o teu cérebro e evitar que você tenha um processo depressivo, né? Então, pegar sol é muito importante para a sua vida. Ou então, mas eu não gosto de atividade física. Tudo bem. Então, vamos imaginar o cara. Eu gostaria de ter um blog. Eu gostaria de ter um canal no YouTube. Então, use o teu tempo no teu canal no YouTube, no teu blog, entendeu? É importante, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: ache outras coisas que você gosta, tá? E procure mover o teu tempo para aquelas outras coisas que você gosta, contanto que não sejam coisas negativas que vão prejudicar a sua vida, né? Homero, eu tô na vibe do PC Siqueira, eu gosto de coisas aroused. Não, daí não dá, né, bicho? Daí você tá... daí não dá, não, daí você fica no vício em games, então. Deixa, entendeu? Esquece aí, né? Mas assim, busque outras coisas que você se importa, algum hobby, tá? E procure substituir aos poucos. Então você vai reduzindo o número de horas que você vai jogar e você vai aumentando o número de horas de fazer outras coisas que você gosta. Faz uma academia, vai caminhar, ou escreve um blog, cria um canal no YouTube, começa a interagir mais nos aplicativos de relacionamento para exercitar a sua sociabilidade. Começa a mexer com o carro, vamos dizer que você é um cara que gosta de mecânica, né? Começa a assistir uns vídeos no YouTube sobre carro, sobre consertar carro e tal e tal. Vai exercitando um hobby, cara. Porque daí você consegue mover a tua paixão desses negócios que tá em cima dos games, que é um negócio negativo em excesso, na sua vida é negativo, que nem eu falei, não é um problema jogar, o problema é jogar em excesso, né? E você move essas tuas paixões para alguma outra coisa que não é tão prejudicial para sua vida. E isso que eu tô falando para ti é um trabalho de médio prazo, tá? Não é um trabalho de curto prazo, não é um negócio que tu vai conseguir fazer de um mês para outro, tá? É um trabalho que você vai ficar talvez 1 ano para conseguir substituir, até mais, acho. Dependendo de quão emocionalmente envolvido tu tá com esses negócios de games, tá bom? É isso, cara. Deixa eu ver aqui. Procure atividades saudáveis e procure mover seus afetos positivos dos games para essas atividades saudáveis, tá? Isso aqui eu já falei. Então é isso, cara. Terminou o meu roteiro, né? Não tem mais nada pra falar, né? Espero que talvez o que eu falei tenha sido útil pra você, tenha sido útil pra tua vida, né? E caso você conheça alguém, mas eu não tenho problema com isso, caso você conheça alguém que tenha problema, manda esse vídeo pra essa pessoa, pra que talvez eu consiga ajudar esse tipo de pessoa, tá bom? Mas voltando ao negócio que eu falei lá no começo, tá? Entenda que não é um problema você jogar, tá? Não é um problema você ter um entretenimento na vida, isso faz parte da sua vida como um ser humano, tá? Só que tu tem que se conhecer, e a gente volta naquela coisa do conhece a ti mesmo. Você tem que se conhecer e saber, cara, será que isso aí será que tá no nível normal ou será que eu estou viciado nisso? Tá bom?
Então é isso, não vou ficar enrolando aqui. Deu 1 hora, eu vou ter que editar, vamos ver se consigo deixar um pouco menor. Eu queria ver se eu deixava uns 50 minutos. Mas é isso, cara. Se inscrevam lá nos meus canais, lá no meu canal principal e no meu canal reserva, que vão estar na descrição desse vídeo. Tá? Deixa um like no vídeo. Se esse vídeo for útil, deixa um like, porque daí o YouTube vai saber que é útil. Tá? Um abraço pra você, cara. Tenha uma boa semana. Espero que eu tenha conseguido, talvez, te ajudar de algum modo ou de outro. Tá? Tamo junto, cara. Qualquer coisa me manda me escreve aí nos comentários aí. E eu vou ler, cara. Eu não respondo todos, mas eu leio quase todos os comentários. Quase todos não. Uma vez por semana eu vou no vídeo ver se tem algum comentário, né? Então é isso. Valeu, falou, um abraço e tchau, tchau. Meio psicólogo hoje. Hoje esse episódio foi meio tipo um psicólogo, né? Eu tô meio tipo um psicólogo. Que fase, cara. Que decadência completa, né, cara? Daqui a pouco eu vou começar a escrever livro de autoajuda. Aqueles estoicos lá do... Um abraço pro Copini aí. Escrever vídeo de autoajuda aí, de filosofia estoica, cara. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.